Na mensagem da ceia, eu terminei a mensagem falando, quem se lembra, sobre ministério profético. E foi bem o finalzinho que eu falei sobre a diferença entre dom profético e ministério profético. Você vai se lembrar disso? Uma rápida referência sobre o que nós falamos na ceia. Existe uma diferença sobre o dom de profecia e o ministério profético. Escute o que eu vou te dizer. Quem é profeta na Bíblia? Quem foi ungido para tal. Então fulano fala, eu sou profeta. A primeira coisa que eu pergunto, quem te ungiu? Porque na Bíblia, profeta, ele é o quê? Ungido. Ele é arauto, ele é proclamador. Agora, aonde está a confusão das pessoas? A confusão está no ministério profético, que é uma coisa, para o dom profético, que é outra coisa. Vou te dar pequenos exemplos, apesar de ter falado na ceia. Para você entender, coloca para mim Malaquias, capítulo 3, capítulo 4, versículo 5. Porque Malaquias era um profeta? Responda, gente. Sim. Joel era um profeta? Joel era profeta? Sim. Elias era profeta? Elias era profeta? Qual prognóstico Elias fez? Mas que tipo de profeta eram esses profetas? O vidente? O revelador? Ou o confrontador, proclamador, pregador, reparador de caminho? João Batista, quantas dores de cabeça João Batista curou? João Batista não curou ninguém. Nunca houve uma cura relatada na Bíblia por João Batista. Qual prognóstico João Batista fez? Nenhum, mas era profeta. Agora, temos profetas com dons místicos e proféticos? Claro que temos, tem muitos. Mas temos profetas que não tinham em si, de fato, os dons proféticos. O que eu estou querendo dizer para você? Existe uma diferença bíblica entre dons proféticos, nós vamos falar sobre isso hoje, naquele culto falamos de ministério, hoje eu vou falar de dons proféticos, e existe uma diferença de ministério profético. O ministério profético, ele tem algumas características. Aqui, ó, eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias. Aqui é um texto já mencionado por Isaías, fazendo menção a João Batista. João Batista, ele vem com o espírito de Elias, o ministério profético de Elias, com um único propósito, que não era prognosticar, não era fazer vidência, não era revelar, não era o que nós estamos acostumados a ouvir como profeta. Porque no Brasil a gente entende assim, fulano tem dom de revelação, é profeta. Não é assim que a gente entende? Mas o que a Bíblia fala? João Batista veio com o espírito profético. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia do Senhor. Qual é esse espírito profético de Elias? O texto vai dizer aqui, continua. E ele fará, vamos ler o resto, todo mundo? Com que os corações dos pais se retratem aos seus filhos e o dos filhos se converta aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Bom, aqui temos uma das tantas características do ministério profético. Reparador, reconciliador, confrontador, pregador. Leva ao arrependimento. Para te ter uma ideia do que eu estou te falando, em Jonas, no capítulo 3, versículo 4, diz assim, Jonas passou pelas ruas de Nínive pregando e dizendo, daqui a 40 dias vocês vão morrer. A palavra pregando ali sobre Jonas e Nínive, é a palavra hebraica paragara, que significa arauto, proclamador, pregador, que é o termo dado para profeta na Bíblia, o arauto. A voz, João Batista ele foi chamado de voz do que clama no deserto.
Mateus 3, versículo 3, Lucas 3:16 também. Tanto Jonas como João Batista vieram com o espírito profético de Elias, o próprio profeta Moisés. Próprio Moisés. Então Deus falou assim: Moisés, reúna 70 homens e coloque-os dentro de uma tenda, e eu vou tirar do espírito, olha lá, profético que está sobre você, e vou transferir para os outros. Isso é uma mensagem que eu prego muito comum a vocês aqui, que é a transferência de unção, e está lá esses textos, que é a impartição de como Deus tirou de Moisés o espírito profético e deu a Josué aquele mesmo espírito profético, que foi como Elias também fez essa mesma transferência de espírito profético para Eliseu. E esse espírito profético é dele que nasce todos os avivamentos. Por quê? Não existe avivamento sem reparação de altar. Então não existe avivamento sem arrependimento, sem conserto de pais com filhos, não existe avivamento sem santidade. E quem traz esse conserto, gente, é o espírito profético, é o espírito do confronto. Por exemplo, a gente pensa que profeta é o cara que revela, mas profeta na Bíblia é o cara que bate. Aí a gente costuma falar, fulano é profetão, porque ele, Você quer ver gente que eu conheci na história, conheci assim de história com o espírito profético? Leonard Ravenhill, Dave Wickerson. São pessoas que vieram com espírito profético, homens que Deus levantou que confrontavam o país deles. Nós não estamos falando de briga, nós estamos falando de espírito profético, voz profética. Quem é o profeta, a voz profética dentro da sua casa? Quem é o reparador de caminhos? Aquele que endireita os caminhos dentro da sua casa. Você é o confuseiro? Porque tem gente que ele não tem espírito profético, ele tem o espírito da confusão. Você é a pessoa que faz o tumulto e a confusão dentro de casa? Ou você é o que conserta as coisas? O espírito profético, ele vem para reparar altares. Ele vem para restaurar corações. Ele vem para confrontar pecados e pecadores. O espírito profético, ele é chamado por Deus para isso. Agora, os dons proféticos são outra coisa. Para te ter uma ideia do que eu estou falando, Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra. A palavra pregar ali, quando Paulo disse a Timóteo, ela tem duas definições do grego. Uma é querigma e a outra é querucho. As duas são parecidas, mas quando Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra, ele está dizendo, seja um arauto, proclamador, um profeta. Ele foi ungido para aquilo. Você entende o que eu estou dizendo? Os tradicionais, ainda hoje mesmo eu recebi uma pergunta sobre isso. Os tradicionais pegam isso para dizer que não tem mais dons de profecias na igreja. Eles estão certos, porém é uma verdade incompleta. É correto, mas é incompleto, porque tem o ministério profético e tem o dom profético. E o dom de profetizar, aquilo que a gente chama de revelação, é um dos 9 dons da Bíblia. E o apóstolo Paulo, por exemplo, 1 Coríntios 14, versículo 1, quando Paulo vai falar dos dons proféticos, ele diz o termo profetizeis ali. Perceba que quando Jonas foi em Nínive e temos ali a palavra pregar, não está ligado a essa palavra que vamos falar aqui de profecia. Olha que coisa interessante. Quando Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra é querucho. Mas quando Paulo disse aqui, procure os dons, especialmente o dom de profecia, a palavra aqui não é querigma, a palavra ali é profeteus. E sabe o que significa profeteus? É o mesmo termo para vidência, prescrutar corações, falar com inspiração divina, revelar o oculto. Aí nós estamos falando de um dom. Todos que têm esse dom são profetas? Não. Todos os profetas têm esse dom? Também não. Você viu o que eu estou dizendo?
Quem entendeu o que eu estou falando? Nem todo mundo que tem dom de profecia é profeta. E nem todo profeta necessariamente tem esse dom aqui, ó. E é isso que eu vou falar hoje no termo visões e visitações. Porque as visões e as visitações vêm pelo dom profético. Então vamos pegar agora o ministério profético e pôr ele do lado agora, que já falamos, ok? Agora vamos falar do dom místico. Místico ou mítico dos dons de profecia. Antes de entrarmos aqui no texto, preste muita atenção. O apóstolo Paulo pegou os 9 dons da Bíblia, você sabe, são 9 dons, 5 ministérios, 8 operações. Eu não vou falar das 8 operações, que são 8 maneiras diferentes do Espírito Santo agir. 8. Então não pense, Espírito Santo, eu só creio se for desse jeito. Gente, só operações são 8. Então não dá para colocar ele numa caixinha. Mas os 5 ministérios, é fácil a gente citar rapidinho, é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Preste atenção. Agora, os 9 dons, eu quero te ensinar como entender essa questão de dons. O apóstolo Paulo pegou os 9 dons, colocou esses 9 dons em 3 categorias distintas. Cada categoria, 3 dons. Quantos dons? Quantas categorias? Quantos dons em cada categoria? Ficou fácil. Agora é só decorar o nome das categorias e os dons de cada categoria. 9 dons, 3 categorias, cada categoria, 3 dons. Viu? Vamos agora separar a primeira categoria. Olha para mim, primeira categoria, dons de poder. Segunda categoria, dons, no plural, de revelação. Notem que revelação não é um dom, é dons. Revelação não é dom de revelação, é dons de revelação. Segunda categoria. Terceira categoria, dons de elocução. O que nós temos aqui? 3 dons de poder, 3 dons de revelação e 3 dons de elocução. Elocução são dons relacionados à fala. Olha que interessante, ficou fácil agora a gente pegar e construir o tripé dos dons bíblicos. Só são 9 dons, cada dom distribuídos em 3 categorias, cada categoria 3 dons. 3 dons de poder, 3 dons de revelação, 3 dons de elocução. Os dons de poder são dom da fé, de curar e operação de milagres. Dom da fé, dom de cura e operação de milagres. Qual é o nome dessa categoria? Quais são os dons de poder? Fé, cura e milagres. É só uma palhinha da escola de profetas para vocês agora, tá bom? É mais ou menos isso. Aqui deixamos então os dons de poder. Dom da fé, dom de cura, dom de milagres. Agora vamos então para os dons de revelação. Agora entramos no que eu chamo de dons místicos. Agora são os dons proféticos, gente. E é isso o nosso tema de hoje. Dons proféticos. O outro foi ministérios. Ministério profético. Agora vamos falar dos dons. Quais são os dons místicos? Os dons místicos são, preste muita atenção, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Vamos lá? Sabedoria, conhecimento, discernimento. 3 dons em cada categoria. Nessa categoria nós temos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento. Agora olha que coisa interessante. De todos os 9 dons da Bíblia, só serve para uma coisa. Mas vou falar dos últimos, aí eu vou pegar ali nos proféticos. Na última categoria nós temos dons relacionados à fala, dons de elocução. Quais são eles? Falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. Entendeu? Então,
tirando os dons de poder, todos os outros são dons proféticos. Por isso que Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito, desprezando-as. Pega esses 6 dons, profecias. É esses dons proféticos que você não pode desprezar. Porque ele está falando agora de um conjunto de dons que são proféticos. Toda vez que você lê na Bíblia profecias no plural, é dons. Profecia no singular é o ato de pregar, proclamar, ser arauto. Então, o profeta bíblico hoje é o pregador, é aquele que foi ungido. Toda pregação é uma proclamação, é uma profecia. Entendeu? Profecia. Isso é o ato do arauto. Daí vem a palavra gara, e querigma e querucho. Qual é a confusão na igreja? Muitas. A pior, já contei para vocês aqui tantas vezes, gente que fala, eu sou profeta, eu não sei o que falar. Aí, você acha que o pastor Hernani é contra? Não, gente, eu não sou contra. O problema é que o mau entendimento da própria pessoa que tem o dom, alguém ensinou para ela que ela é profeta e ela acredita, e agora ela tumultua por causa dessa maneira dela acreditar nas coisas. Então o que Paulo fazia? Não, vamos pôr cada coisa na sua ordem, no seu lugar. Nós cremos em dons. Agora, existe o profeta do Velho Testamento no Novo? Aquele que andava com um cajado, com a barba enorme? Claro que não, gente. Hebreus, presta atenção, capítulo 1, versículo 1, por gentileza. Hebreus 1, versículo 1. Vamos ler em voz alta? Havendo Deus, no passado, falar em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais por intermédio dos profetas. Vamos ver se ele continua falando como ele falava no passado. Vamos ver agora. Nesses últimos tempos, quem é o profeta hoje? Jesus. Então o espírito profético é o espírito de Cristo no corpo dele, que é a sua igreja. Então tira da sua ideia a ideia. Esse dia eu fui na igreja, estava lá um pastor com um cajado, vestido de saco, com a barba enorme, falando que ele era profeta. E teve um ainda que gritou, eu sou o Elias que havia de vir. Perguntaram para mim no Teologando, só acredita que pastor fulano é o Elias que tinha que vir? Eu falei, irmão, vai plantar batata. Que conversa é? Não, tem gente, é cada coisa. Só que isso eu paro, quando eu dou aquela parada assim de alguns segundos para pensar, que eu não quero dar aquela resposta. Como é que alguém me liga, me manda uma mensagem falando, fulano de tal é o Elias? Como assim? Cara, tu não lê Bíblia, velho. Eu fico surtado com um negócio desse, gente. Agora presta atenção. Aquele camarada, o profeta do Velho Testamento, Jesus, ele teve 2 ministérios na carne dele. Te explico. Porque Deus levantou sacerdotes e profetas no Velho Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Todas as coisas na lei, ou seja, no Velho Testamento, são apenas sombras, vislumbres das coisas da nova aliança, mas não a sua realidade. Em outras palavras, está aqui, tudo no Velho Testamento é o Novo Testamento, só que em quadrinhos. É isso que o texto está dizendo. Por que Deus levantou 2 irmãos no Velho? Um sacerdote e o outro? Quem eram eles? Moisés e Arão. Arão era? Moisés, então, profeta. Cada um tinha uma função diferente. Sacerdote, ele representa o povo para Deus. Então ele está aqui diante de Deus. Sacerdote fala em nome do povo. Por isso que a Bíblia diz que o que acontece com o sacerdote acontece com o povo. Se o povo perece, perece o sacerdote. Se o sacerdote perece, perece o povo. Ele é o representante do povo diante de Deus. Mas nós temos sacerdote hoje? Não temos, senhores. Pelo menos nessa igreja não, na Universal tem. Nessa não temos sacerdotes.
Nós temos quem? Servos. Inclusive a Bíblia fala do sacerdócio universal dos crentes. O sacerdote, o papel dele era te mediar a Deus. Hoje você tem um já. Já te falo. O sacerdote representa o povo para Deus. E o profeta, tá fácil. Deus para o povo. O profeta fala em nome de Deus. O sacerdote em nome do povo. E Jesus? Por que o texto de Hebreus diz que isso era lá na lei? Mas no Novo Testamento, Jesus veio com essas duas funções. Ele representa você para Deus e ele representa Deus para você. Ele é o profeta, mediador entre Deus e os homens, e ele é o sacerdote, mediador entre os homens e Deus. Então a Bíblia diz, esse Jesus, varão profeta, poderoso em obras, sumo sacerdote, Hebreus capítulo 8, da nossa confissão. Então Jesus hoje, ele é tanto profeta como sacerdote. Cada nação tinha quantos profetas? Você já achou a nação de Israel com um monte de profeta? Toda vez ela tinha um profeta. Tinha outro além de Samuel? Depois de Samuel vem Natã, teve outro? Teve outro depois de Elias? Elias teve que subir para vir? Então, por que tem esse monte de profeta se Jesus é o profeta? Vamos colocar o profeta singular, que é o Cristo. Ele é o profeta da igreja. Ele também é o sumo sacerdote da igreja. Agora, ele nos deu dons proféticos. Entendeu o que eu estou te dizendo? Quem entendeu o que eu estou falando? Como se Deus ungiu Jesus como sacerdote e profeta, eu agora penso que eu sou o Samuel da vez, o Elias da vez, o Moisés da vez. Gente, você não lê Bíblia? Quem é o sumo sacerdote hoje? Quem é o profeta da igreja? Jesus. E nós somos sacerdotes, não sumo. Nós temos espíritos ou ministério profético, não profeta. O profeta é o Cristo. Este Jesus, varão profeta. Por que Jesus era chamado de filho de Davi? Termos que dava Jesus, filho de Davi, ou o anjo do Senhor, por causa da sua linhagem com o trono de Davi. Mas Jesus também era chamado de filho do homem. Preste atenção, gente, existe uma diferença bíblica entre filho de homem e filho do homem. Filho de homem é quem, preste muita atenção nisso, por exemplo, a Bíblia diz que Caim era filho do maligno, mas não de maligno. De é gerado, do é adquirido. Jesus não nasceu de homem, mas ele foi adquirido quando ele veio de Maria. Então ele era filho do. E quando você vai no Velho Testamento, você vai ver que esses termos eram dados para todos os profetas. Filho do homem, proclame. Filho do homem, fale. Então toda vez que você vê Jesus sendo chamado de filho do homem, está chamando ele de profeta. Não de homem, é do homem. Caim era filho do diabo, porém filho de homem. A Bíblia, quando diz que Caim e Judas foram filhos do diabo, não é que ele nasceu como pregam alguns aí, é que ele foi adquirido pelo diabo por causa da sua má conduta. Do é adquirido, de é gerado. Percebeu essa diferença? Sobre os dons místicos, os dons proféticos. Pastor, o senhor crê em profecia? Claro. O que eu gosto, gente, é pôr cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu lugar. Os dons místicos são 6 dons, 2 categorias. E lá nós temos discernimento de espírito, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Lá também nós temos falar em línguas, interpretação de línguas e
profecia. Agora olha que coisa interessante. Como eu sei que alguém está me dando uma palavra de Deus? Ou não é o diabo querendo me enganar? Porque a mulher foi profetizar para Paulo. E ela revelou a vida de Paulo todinha. Mas como Paulo descobriu que ela era uma feiticeira? Vou te explicar. Por isso que revelação não é um dom. Para ser revelação, tem que ter o conjunto de 3 dons juntos operando. Lembra do Tesserator, do Vingadores? Que teve que unir. Não, eu estou confundindo agora. É da Liga da Justiça. Esquece essa droga desse Vingadores. Eu sou DC Comics, esqueci disso. Na Liga da Justiça tinha as caixas maternas. Eram 3 caixas. Aê, Jaci! Aê, Jaci! As caixas maternas eram 3 caixas. Lembra que aí o Superman, Cavill, tem que desunir as caixas, senão Eu sou bom de Bíblia, gente, não de filme. O cara lá, o Apocalipse, não, o pai do Apocalipse, o vô do Apocalipse, o Darkseid viria para a terra e o pau quebraria, mas o lobo da steppe quis... Então, mas quando unisse as caixas maternas, aí o Darkseid viria para a terra. Por que eu falei isso mesmo? Bom, não sei. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: para se ter os dons de revelação funcionando, tem que funcionar os 3 dons juntos. Sem os 3 dons juntos, não será uma revelação que vem de Deus. Você pode ser enganado se não for os 3 dons juntos. Te explico. Palavra de sabedoria e conhecimento devem ser aferidos pelo discernimento. O que é discernimento? É o único dom dos 9 que só serve para uma única coisa e nada mais. Discernimento de espírito não abençoa ninguém, discernimento de espírito não cura ninguém, discernimento de espírito não faz nada com ninguém. Ele só serve para uma coisa: é um detector de mentira. Eu costumo brincar que é o meu heresiômetro. Opa! Discernimento de espírito. As mulheres chamam de 6º sentido. Discernimento de espírito é aquele dom que a pessoa revelou sua vida. Ela sabe coisa que só Deus sabia. É o caso lá do kardecismo que eu já falei para vocês muitas vezes. Mas como eu sei que aquilo é de Deus ou não é? Porque o meu espírito, ele recebeu um dom que vai dentro do espírito. O meu espírito tem um botãozinho, uma luzinha, que ela só acende quando ela olha para um outro espírito com uma coisa estranha. Aí faz top. Olha, o meu Espírito Santo não deu com o Espírito Santo daquela pessoa. Olha, ou eu ou ela está com capeta, ou nós dois, ou não sei. A verdade, gente, é essa. O discernimento de espírito, ele é colocado no seu espírito para você discernir o espírito de outro. E você não discerne carne, você discerne espírito. Paulo discerniu o espírito da bruxa, mas ninguém sabia que ela era bruxa. Ela dizia que revelava por um dom de Deus. E ela ficava revelando Paulo, e Paulo aquilo estava irritando, coisa que só Paulo sabia. Mas daqui um pouco ele, repreendeu o espírito, viu? Ele discerniu. E se ele não discerne? O que tem de gente enganada, pensando que está sendo revelada, profetizada por um profeta, não sei o quê, e não é profeta nada. Ou às vezes a pessoa tem um dom, mas o diabo está usando o dom dela como usa outros dons. Você entende o que eu estou te falando? Mas o discernimento de espírito, ele é colocado no seu espírito, e você vê o outro espírito, a intenção, só o seu espírito vê. Agora, sem o discernimento de espírito, você não sabe se a palavra de conhecimento ou de sabedoria veio de Deus. Percebe? O discernimento de espírito, a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria formam o dom ou os dons de revelação. Sem um deles, você não tem uma revelação. Entendeu o que eu disse? Dentro dessa categoria, olha, nos dons de poder, o dom de cura pode operar sem
Não, não pode. O dom de cura pode operar sem o dom de milagre? Pode. Ele só não pode operar sem a fé. Mas você pode realizar uma cura ou realizar só um milagre. Agora, dentro lá, por exemplo, dos dons de elocução, eu posso orar em língua sem interpretação. Agora, se eu quiser tecer uma profecia, tem que levantar alguém para interpretar o que eu estou falando, que é uma coisa óbvia. Mas eu posso orar em língua sem interpretar, operar. Mas dentro dos dons de revelação, eles não funcionam sem um e sem outro. Sem discernimento não tem revelação. Sem discernimento o povo perece. Porque aí nós formamos os dons de profecias. E o discernimento vai aferir, é o Urim Tumim de hoje. O que era o Urim Tumim? Eram 2 pedrinhas, Urim Tumim. Quando alguém fazia uma profecia na Bíblia, pegava as pedrinhas. O negócio era tenso. Vem cá, punha a pedrinha bem aqui, ó. Profetiza. E o cara falava, se a pedrinha, uma delas acendesse, era mentira. Se a outra acendesse, era verdade. Urim acendeu, falso profeta. Tumim acendeu, homem de Deus. Imagina se é hoje. E era morto, apedrejado. Mas o Urim Tumim hoje é o discernimento. É ele que está aqui acendendo. Tup, tup. Nós ainda temos o Urim Tumim. Como você leu em Hebreus 10. Tudo que acontecia no Velho Testamento acontece hoje. Só que não visível. No reino espiritual. É o que você leu em Hebreus no capítulo 10. Olá, você conhece a Bíblia M'Cheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia M'Cheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia. Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz. Sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz, tenho grande alegria de recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema M'Cheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. M'Cheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Vamos lá, ela é diária, 1º de janeiro. Só que, qual é o diferencial? Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho, e o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa, eu e a minha esposa. Do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura Bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha,
Você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas. Porque, veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842. A linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida. Tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano, e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne, que influenciou tantos outros avivalistas. Eles usavam a Bíblia de M'Cheyne para ter o seu período, o seu tempo com Deus, e é isso que a gente quer. O que a gente quer é que um avivamento venha sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós estamos vendendo essa Bíblia, gente, a R$190, ou seja, é um valor, pode pesquisar aí na internet, aí você vai ver que tem Bíblia de R$400, R$500, é uma Bíblia de 1842, para você não ficar de fora dessa oportunidade. É promoção de lançamento, o preço vai aumentar, nós estamos fazendo uma promoção de lançamento da Bíblia M'Cheyne, adquira a sua e vai chegar na sua casa. Pastor, como que funciona então a questão da visão e do dom de profecia? Eu expliquei ontem, porém vou explicar ontem em Campo Largo, vou explicar hoje de novo. Existem 2 tipos de visão. Existe a visão dos olhos espirituais e a visão aberta, que você vê com os olhos carnais mesmo. Te explico. Eu, por exemplo, eu vejo anjo e demônio como eu estou vendo você. Só que anjo é uma coisa interessante, eu não tenho como te provar na Bíblia, mas eu desconfio que anjo você só vê quando ele quer. Eu tenho essa desconfiança, eu não tenho como te provar, porque você não vê com tanta frequência como vê demônio. Então eu acho que o anjo fala assim, não, eu vou deixar você me ver agora. Eu desconfio que não sou eu que determino quando vê um anjo. Eu não posso te provar isso, tá? Mas é uma desconfiança minha. Eu acho que faz sentido. Porque, senão eu sairia, tem um aqui, tem um acolá, mas não acontece assim. Quando eu sou visitado por um ser extraterrestre, evidente, né? Quando eu sou visitado, na hora eu percebo. Agora, preste muita atenção no que eu vou te explicar. Nós temos 2 ouvidos naturais, 2 ouvidos espirituais. Nós temos 2 olhos naturais, 2 olhos espirituais. Você vai se lembrar de Balaão, o profeta burro que falou com o burro profeta. Balaão subiu para amaldiçoar o povo de Israel e a mula empacou. Quando a mula empacou, Balaão falou, vamos mula miserável, vamos, sabe, flamenguista, vamos! E a mula não queria sair do lugar. Daqui um pouco a mula começa a conversar com a Balaão. Ô gente, e você pensa que Hollywood inventa as coisas? Por que você está me batendo? Imagina, você está aqui, o quê? Tu está falando? Tua mula falando com você. E a mula falou assim, eu parei, seu infeliz. Porque olha lá para frente, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão. É evidente que ele não abriu os olhos naturais. Ele abriu os olhos espirituais. E Balaão viu o quê? Um anjo com uma espada desse tamanho, dizendo para a mula, deixa ele vir que eu vou arrancar a cabeça dele. Aquela desgraçada daquela mula, não deixou o Balaão ir. Deveria ter deixado. Pois o anjo ia varar o pescoço de Balaão e a mula protegendo ele pau na mula. E a mula guardando ele. Mas como que ele conseguiu ver? Porque Deus abriu a visão dele. É a história de Eliseu e o servo dele, o Geazi. Profeta, nós vamos tudo morrer.
olha o tamanho dos exércitos, será que é multidão de exército? E o profeta tomando um mate, tomando de boas o mate dele, e o Geazi morrendo de medo. Nós vamos morrer tudo, olha o tamanho desse exército, o tamanho desse exército. E o profeta, ai meu Deus, Geazi, nós não vamos morrer. Vamos, nós só somos 2. Como é que você sabe que nós somos só 2? Porque só somos 2? Não, nós não só somos 2. Eu imagino Eliseu falando assim, meu Deus, me dê paciência. Esses obreiros não é fácil. Vem cá, Geazi, vem cá, vem cá. Meteu a mão no olho do Geazi e falou assim, Senhor, abra os olhos desse infeliz, desse obreiro que o Senhor me deu. Quando Geazi abriu o olho, ele viu uma multidão incontável de soldados à volta dele. E Eliseu vinha falando, quem está conosco é maior do que os que estão de lá. E foi exatamente o que aconteceu. O que aqueles soldados diante fizeram? Cegou todos os exércitos. E Eliseu sozinho levou todo mundo preso. Um homem. Mas o Geazi não tinha visão. E não é de hoje que aquele infeliz não tinha visão, tá? Ele não tinha visão das coisas naturais. Eliseu teve que abrir a visão dele. Em tese, preste atenção, em tese. E por que eu digo em tese? Porque funciona assim com a maioria das pessoas. Visão aberta é aquilo que você vê com até os seus olhos carnais. Como você me vê, isso é chamado de visão aberta. Mas a visão espiritual, ela é por revelação. Como que ela funciona? Os seus olhos naturais não estão vendo um anjo ali. Mas você tem certeza que tem um anjo ali. Quem já teve essa sensação? Isso é visão. Só que você não tem visão aberta. Quem gostaria de ver anjo aqui? É lindo, gente. Quem gostaria? Só que quem vê anjo vê demônio também. Quem assim gostaria ainda? Baixar as mãos, né? Rapidinho. Você não está vendo um demônio. Mas você está tendo uma revelação, você tem certeza. Você está vendo uma pessoa, você sabe que a pessoa está carregada, você sabe que tem um capeta ali, mas você não está vendo. Gente, um negócio comigo é tão esquisito que se eu olho no olho de uma pessoa, eu vejo o demônio na pupila dela, tu acredita? Eu bato o olho, eu vejo o demônio na cara dele, na pupila. Eu já vi cara de gnomo, de dragão, de cachorro, tudo assim no olho da pessoa assim, ó. Eu olho no olho, a pupila dela mostra o bicho que está lá dentro. Então eu sei que tipo de demônio é. Mas são 25 anos, a coisa vai nos dando experiência lidando com esse tipo de coisa. Agora, a visão, ela é diferente da revelação. A visão que nós falamos na Bíblia, por exemplo, você vai ver Ezequiel, eu vi o trono de Deus de Corambá. E vi raios e trovões, um arco-íris, e o trono tinha a rodinha. Essas visões são visões no Espírito. Por exemplo, João, eu estava no dia do Senhor e fui arrebatado no Espírito. Então, de alguma forma, veja, Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. O que Paulo está querendo dizer? Eu não sei se eu estava acordado ou dormindo, mas eu vi. Aí temos o termo para visão. Sonho é um tipo de visão, se este for profético, não aquele de barriga cheia de feijoada. Mas Deus fala através dessas visões. Um exemplo que eu lhe dou, comigo acontece das duas formas. No início acontecia muito por meio de revelação. Revelação é aquilo que você chama da sensação. Eu sinto, tem alguém olhando para mim? Provavelmente é porque tem, viu? Quando você tem essa sensação. Eu estou com a sensação que tem alguém em casa, é porque deve ter. Ou chama o nome. Zeca. Sineira. Lembra aquele filme antigo do Clint Eastwood, Cavaleiro Solitário? Quem lembra aí?
Ah, gente, vocês vão se catar, vocês são tudo mais velho que eu. Ah, claro que vocês lembram. Ou só eu que gosto de filme de velho? Então deixa. Aí terminava o filme, ele ouvindo uma voz do além assim, ó. Pastor! Já ouviu alguém chamando seu nome? Repreende, irmão. Repreende, pode repreender. Agora, você chegar num lugar e você ter uma sensação física. O nosso corpo, ele reage fisicamente ao reino espiritual. E detalhe, animais vêm. Monta num cavalo. Rapaz, eu já vi cavalo ricochetear, já vi cavalo passa na frente do cemitério, ele fica endemoniado. Rapaz, uma vez a gente tinha uns cavalinhos ali, o irmão me perguntou, pastor, você sabe andar a cavalo? Eu falei, irmão, se você perguntar se eu sei andar de avião, eu digo que não, mas a cavalo fui criado na roça, tchê. Eu ando no pelego, tchê. No meio do mato. Como é que tu me pergunta se eu sei andar a cavalo, rapaz? Tu me respeita. Eu tinha cavalo e se chamava Ventania. Rapaz, um dia esse Ventania ficou endemoniado, ó. Aqui na Lapa que a gente guardava os cavalos. E um dia esse Ventania pegou uns demônios estranhos nele. Aí estava eu, pastor Cristiano Neto, ele tinha um cavalo dele, que era o Coruja. A pastora Cláudia, que tinha o cavalo dela, que eu esqueci o nome do cavalo dela. E um dia a Cláudia Pereira montou, e o meu cavalo endemoniou. Demoniou mesmo, rapaz, disparou e eu em cima. E o bicho disparou e levava a cerca. Eu falei, agora que eu morro. E aquele cavalo, eu não sei o que ele viu. A gente estava fazendo trilho, o cavalo doidou. Viu, não sei o que, sumiu. E um cavalo, quando está na frente, os outros vão atrás. E os outros dispararam, rapaz. Pensa, daqui um pouco eu só vi a Cláudia Pereira sapecando de cima do cavalo. Assim. Ela caiu no moio de mato, assim. Rapaz, e a gente... Aí o meu cavalo quietou, fala, sai demônio, sai capeta, sai legião. O cavalo quietou. Daqui um pouco a gente volta, tá a Cláudia lá no meio do mato, a gente preocupada, meu Deus, será que a mulher está viva? E ela estava rindo. Você lembra disso, amor? Falei, o que foi, pastor? Ela, me mijei toda. E mulher não pode rir muito não, viu? Tem uns aí, viu? Acho que eu não sei, que mulher não pode rir muito não, que... Cachorro vê as coisas, gente. Uma vez a gente vinha para o culto aqui, a cachorrinha da minha filha ficou endemoniada lá em casa. Como é que chamava a infeliz da Cacá dela? Cacau. Ô, cachorra do cão. Tanto que a minha esposa esperou a gente viajar e vendeu a cachorra. Quando minha filha chegou, cadê a Cacau? Ah, ela foi passear em São Paulo, filha, já volta. Até hoje não voltou a cachorra, gente. Gente, a cachorra me deu um tombo. Gente, eu fui sair para o culto, daqui um pouco a cachorra fugiu. E aí ela entrava debaixo dos carros dos vizinhos, e eu atrasado, para pregar não sei aonde. Falei, cachorra do Jânio. Em nome de Jesus, vem aqui. E ela ficava. Aí ela ia para... Eu falei, gente, a hora que eu peguei, ela deu umas 3 sentadas, ela pulou em cima do sofá. E eu com terno, ela lambricou, eu todo lemoso. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu te juro, eu já pedi perdão a Deus, que eu quis matar a cachorra. Ela não fez só no sofá, ela fez em mim. E para piorar, quando ela foi fugir, eu fui correr, e ela atravessou, eu não sei o que ela fez, que me derrubou. Dei de cara no portão, quase quebrei o nariz. Falei, gente, eu tinha certeza que aquela cachorra estava endemoniada. Aquilo era uma legião. Eu vi o demônio no olho da cachorra. Agora, a revelação, esquece tudo isso que eu falei, só para descontrair, porque o assunto estava pesado. A revelação é a sensação física do reino espiritual. É também visão, mas não é visão aberta. A maioria dos crentes tem esse dom. E não sabem. A maioria das coisas que você vê ou ouve, você não vê
com os olhos naturais e nem ouve com os ouvidos naturais. Você está ouvindo? Ontem eu orei para uma jovem, Deus me deu uma palavra de conhecimento, que é o que a gente chama de revelação. É quando você prescruta, aí é o termo para profetizeis, é o dom. E Deus me mostrou para aquela jovem 3 espíritos que agiam na vida dela. Um era uma mulher muito alta, o outro era um menor e um gnominho, que ficava correndo na casa dela de noite. E aí a mulher começou a chorar, de fato, pastor. Eu acordo com aquele barulho, e rindo. Esses aí são agoeiros, porque os demônios são, Jesus chamou eles de espíritos zombeteiros. Zombeteiros é o Chaves, né? Jesus chamou eles de espíritos zombadores. Mas você vai lembrar do Chaves chamando os espíritos zombeteiros. Mas Jesus chamou eles de espíritos zombadores. Esses espíritos, você ouve, eles ficam caçoando. Gente, eu vou falar, você vai achar engraçado. Eles fazem você tropeçar, cair, só para rir na sua cara. Uma vez nós estávamos na casa da minha sogra. E daqui um pouco, não sei se foi a minha sogra que levantou. Eu sei que alguém levantou e topou no corredor. Puf! E achou estranho. O corredor estava limpo e alguém trombou. E eu estava pensando, quando eu olhei, eu vi. Certinho, o bicho parou na frente. Pá! E a pessoa que foi tombou. Nossa, que esquisito, trombei com algo e não sei o que foi. Falei, pois eu sei. Nós estávamos na casa do pastor Leandro e a pastora Tati, uns dias desses, ia ter um gato. Gato, então, gente, vê tudo. Eram os bichos dos reis. O gato ficou olhando para o nada assim, ó. Você já viu o gato fazer isso? Fica olhando para o nada. Eu falei, não é possível, o que esse gato está vendo? Só que a minha visão, ela é muito apurada. Mas nem sempre quando eu olho, eu vejo de primeira. Mas se eu focar e quiser ver, eu vejo. Eu bati o olho, mas é batata. Isso nós chamamos de dons proféticos. Para que esses dons servem, gente? Eles são dons bons. A Bíblia diz que todos os dons servem para edificação da igreja. Já citei a vocês aqui. Davi, por exemplo, em 2º livro do profeta Samuel 24:17, diz, e vendo Davi o anjo do Senhor que feriu o povo, falou ao Senhor. Davi tinha um anjo que lutava as guerras dele. E ele não entrava nessa guerra, ele ficava assim, vamos Davi, calma, vamos Davi, calma, vamos Davi, agora vamos. Por quê? Enquanto ele não via aquele anjo, ele não entrava na batalha. Então Davi tinha que ver aquele anjo para guerrear, para ele entrar junto na batalha. Que coisa, né? Certeza de vitória. Vamos embora, agora vamos. O anjo já está lutando com a gente. E diz a Bíblia que o anjo pegava a mão dos soldados e fazia eles dar os golpes certos. Poderoso demais isso, gente. Então Davi, ele tinha essa visão. Mas para que esses dons servem? Para que eles servem? Para você entender o que eu estou te falando. A visão aberta, ela está em toda a Bíblia. Nós não podemos desprezar essas profecias. Todos esses dons são chamados no plural de profecias, que são dons proféticos. Entendeu o que eu disse? Estamos falando de dons, não de minis. Quem tem dons proféticos é profeta? Ele tem dons. Por que eles eram dados? Como que nós vamos tirar da Bíblia esses fatores, tendo eles tamanha realidade bíblica? 75% da Bíblia é mística. São dons proféticos, é morto ressuscitando, é milagre, é não sei o quê. Como que você tira isso da Bíblia? A gente precisa deles ainda para... são armas de guerra, para você discernir onde tem um demônio, tal doença. Por exemplo, tem visões que Deus me dá do coração da pessoa e a veia entupida. Isso é palavra que Deus me revela onde está a doença. Deus me mostra o pulmão, Deus me mostra o rim, Ele me mostra certinho. É como se fosse um raio-x. Vejo certinho. Isso é palavra de conhecimento. Agora, o que afere esse dom?
o discernimento. Em Lucas 1, do 11 ao 12, Zacarias, pai de João Batista, viu os anjos que aparecem a ele. Agora estamos falando de visão aberta. Aberta. Ele viu, vendo assim, ó, anjo, como estou vendo você. Lucas 1, do 26 ao 38, Maria viu um anjo. O anjo apareceu para ela, visão aberta, e explicou para ela a vontade de Deus para ela. João 20, verso do 11 e 12, Maria Madalena viu 2 anjos perto da cova de Jesus. Aí é visão aberta, viu mesmo. Em Atos 27, 23, 24, um anjo apareceu a Paulo durante uma terrível tempestade no mar e disse: Paulo, não te preocupe, todas essas almas eu dei na sua mão, ninguém vai morrer. São visões abertas, como homens aparecem. Eu já tive muito assim, gente, dentro de avião, eu embarcar, ninguém do meu lado, e sentar do meu lado. Já aconteceu, sentar do meu lado e começar a conversar. E vai conversando. Daqui um pouco, eu pensando que vou pregar, aquela pessoa começa a falar coisas, começa a falar coisas de Deus. E aquela unção vai tomando conta, daqui um pouco, some. Vou te falar um negócio. É maravilhoso ser visitado pelo anjo. Eu sei que muitas seitas, heresias, doutrinas nascem, viram um absurdo, mas todo crente devia ter um tipo de experiência desse. Mas eles aparecem, às vezes não só visão aberta, e sonho também. Sonho é um tipo de visão. Como Paulo disse, eu vi o paraíso, não sei se no corpo, fora do corpo, não sei se estava acordado ou dormindo. João também não sabe se estava acordado ou dormindo. Ele disse que ele foi levado no Espírito. Então as visões do Apocalipse não foram abertas. Ele foi no Espírito. Entendeu o que eu disse? No dia do Senhor eu fui arrebatado no Espírito. Já Jesus aparece para Paulo ali, do jeito, Paulo diz, eu não andei com Jesus, mas eu o vi. Ele apareceu para mim. Jesus apareceu para os 12, apareceu para os 70, lá no caminho de Emaús, ele também apareceu. Aí são visões abertas. Moisés, Elias, na transfiguração, e os 3 discípulos veem Moisés e Elias. Não são visões fechadas. Apocalipse 9:10, como eu acabei de falar, João na ilha de Pátmos tem revelação de Jesus, e foi interpretada a ele por um anjo. E ele vê um anjo, e ele cai em adoração, e esse anjo fala assim, ei, levanta. Quando Jesus aparece para João, ele cai feito morto e o adora, Jesus aceita a adoração. Mas quando é um anjo, o anjo diz, levanta, não me adore, eu sou servo igual a você. Qual é o propósito das visões e das revelações? Preste muita atenção no que eu estou dizendo. Todo mundo aqui tem dom de visão, só não sei se é aberta. Mas você já ouviu, ou você já viu no Espírito alguma coisa, em algum momento, em alguma hora. Porque é uma proteção que Deus dá para todo crente. O seu Espírito já se conectou, já se comunicou. Você viu, você ouviu, mas você não sabe. Porque você tem que ter esse entendimento. Qual é a necessidade de aprender sobre dons? 7 propósitos por que Deus nos dá esses dons. Encorajar. E encoraja mesmo, gente. Te falar a verdade. Encoraja mesmo. Alertar. Terceiro, produzir fé. Qual é o propósito? Primeiro, encorajar. Segundo, alertar. Terceiro, quarto, revelar. Então ele também aparece para revelar alguma coisa. Quinto, fazer promessas. O anjo dormiu na casa de Abraão, comeu um barreado e depois foi embora. Gostou do barreado, né? Essa foi bem paranaense. E depois foi embora. Então ali nós temos o quê? Uma teofania. Fania é escondido. Tel é Deus. Tem angiofania, que é quando um anjo assume uma forma e aparece a você. Já aconteceu. E talvez, olha o que a Bíblia fala. Não deixeis de praticar a hospedagem, porque você pode estar hospedando
Anjos. Então anjos assumem formas humanas. A gente é testado, viu? Revelar, fazer promessas, confrontar. Você lembra de Cornélio? Não é o da novela, o Cláudio e Rosa, é o da Bíblia. O Cornélio, a Bíblia diz que o anjo apareceu para ele: Cornélio, eu vim a você porque eu vi e vi as suas ofertas e ouvi as suas orações. Eu vi as suas esmolas chegaram diante de mim e também as suas orações, por isso eu vim. É lindo, né, gente? Como que nós não vamos crer nas visões, revelações, profecias, se a Bíblia está cheia delas? Dar direção também. O que um anjo nunca vai fazer? Anote isso para você nunca mais esquecer. Um anjo nunca vai pregar. Então, Deus não revela nada, a não ser que faça primeiro dos seus profetas, os pregadores. Então Deus não é Deus de confusão. Segundo, Deus não traz doutrinas e revelações através de anjos, visões. Ele deixou a palavra de Deus para isso. Terceiro, anjo nunca vai. Toda visão, sonho, profecia e visitação deve ser base do nosso Urim Tumim, que é o discernimento. Então o anjo, ele não vai chegar dando uma nova doutrina, igual os Mormons, do Joseph Smith, né? Os testemunhos de Jeová, que diz que, né? A Ellen White diz que um anjo mostrou para ela o 4º mandamento, que era o sábado, e quem não guardasse o sábado ia para o inferno. Ele mostrou só o 4º mandamento. Um anjo nunca vai fazer isso, gente. Nunca fez na Bíblia, não vai fazer. Um anjo não passa por cima de autoridade, porque Deus me disse. Não faz isso. Deus, biblicamente falando, ele trabalha em conformidade com a palavra. Então qualquer sonho, qualquer visão que você tiver, tem que estar fundamentado. Eu tive um sonho que eu fui no inferno. Jesus disse que uma vez quem foi lá nunca mais sai, lascou. E agora? Como é que você vai no inferno se a Bíblia diz que ninguém vai? Divina revelação do inferno. Primeiro, que o inferno não é divino. Segundo, que eu não vejo propósito bíblico nenhum para Deus levar alguém no inferno. Terceiro, Deus não leva ninguém no inferno. Jesus deixou isso muito claro. Quem uma vez entrar aqui, nunca mais sai. Então, se eu tive um sonho, uma revelação, uma profecia, ela tem que ser bíblica. Agora a irmã falou: Deus me disse para eu me separar do meu marido. Disse? Você acha que precisa um anjo chegar e falar assim: vá pregar a palavra? Sério? Deus vai mandar eu pregar a palavra? Você acha, pastor, eu orei e Deus confirmou no meu coração que é para eu me divorciar? Eu ouço isso todo dia. Então as revelações, os sonhos, as visões devem ter base bíblica. Se não tiver, mas eu tenho certeza que eu vi. Allan Kardec também teve. Mas será que foi Deus mesmo que falou com Allan Kardec? Ou foi um demônio disfarçado de anjo de luz? Irmão, preste muita atenção. Satanás se esconde por detrás das visões e das revelações. E se você não tiver discernimento, você será capturado. E será preso a isso. Nós cremos em profecias, nós cremos em dons, nós cremos em visões, mas tudo tem que ter base bíblica. Esses são os dons proféticos, são perigosos. Por isso que a maioria dos pastores não gostam. Não é porque vira bagunça. Então a gente tem que ficar igual Paulo. Aqui não faça isso, não ore nessa hora. Não é desse jeito. Paulo ficava assim, você vê lá em 2 Coríntios, ele ficava: não faça isso, não é hora de orar assim, não é hora de fazer assim. Ele não proibia, mas ele controlava. Porque tem que ser com ordem. Se um estiver falando, os outros fiquem calados. Na linguagem de hoje do pastor Hernandes Santos, quando um burro fala, outro abaixa a orelha. Está na minha Bíblia, Heresias 1, verso 2.
Porque senão vira confusão. E Deus não é Deus de... Quando você sabe que alguém não está com nem espírito profético e nem dom profético, quando ele traz o quê? Confusão. Virou confusão, não é de Deus. As coisas de Deus traz alegria e paz no espírito, que é o reino de Deus.